Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, aqui reunidos, em nome de Jesus, junto a essa espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que nos ajudam na caminhada, junto a esses nossos irmãos que aqui estão, nos incentivando na prática do bem, no labor de cada um de nós, para nos tornarmos espíritos melhores. Nós sabemos que a nossa caminhada é difícil, muitas vezes. Mas é difícil porque nós não compreendemos o que aqui viemos fazer. E que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, saber quem nós somos para nos tornarmos essas pessoas melhores. Dia a dia é difícil, talvez, mas Ele que encerra nas pequenas horas do nosso dia o nosso aprimoramento. E nós, para isso, fazemos esse Evangelho que nos deixa refletir sobre as nossas atitudes, porque Emmanuel, ele sabe da nossa natureza, ele sabe da natureza humana como ninguém e traz-nos as lições que falam bem intimamente de nós. Então, que nós possamos olhar para nós, vermos aonde nós nos encaixamos na lição, para tomarmos dela as melhores resoluções para nossas vidas. E a lição de hoje está no livro Fonte Viva, como eu disse, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E ela se chama Guardemos Cuidado. E está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 15, o seguinte: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Essa parte desse evangelho de Paulo é fabulosa. Vamos pensar bem nessa frase, diz assim: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E Emmanuel discorre sobre isso. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe encontrar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo como desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indévidas quando ele sabe economizar. Quando ouvimos um amigo na defesa justa,
usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria de intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessa circunstância jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio, bendito e eficaz, porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Parece que ele está falando para nós, mas ele diz aqui na lição a maneira de como devemos olhar. Mas na segunda frase, ele fala uma coisa muito importante. Com as cores que se usa por dentro, julgamos os aspectos de fora. Muitas vezes nós criticamos alguém por duas condições. Uma, porque gostaríamos de estar no lugar da pessoa. Duas, porque não somos iguais a ele. Nós somos bem assim. Nós criticamos aquilo que nós não podemos alcançar. Nós deploramos aquilo que nós gostaríamos de conquistar. Por isso que quando Emmanuel vem nos trazer essa lição, ele toca nas mais profundas fibras do nosso ser. Porque ele diz assim: guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Veja que ele diz que ninguém é isento da inveja, do ciúme, da suspeita ou da maledicência. Nós sempre caímos nessas situações. Mas quando estamos nessa situação, devemos guardar cuidado. Nossa, eu gostaria de ter, eu gostaria de ser, eu gostaria que a minha vida fosse assim. Esse tipo é um sentimento que você tem, mas ao mesmo tempo que nós tomemos cuidado, que nós guardemos cuidado com isso, para abençoar aquele que já tem, que já conseguiu, e não entrarmos naquilo na rede da inveja, do ciúme, da suspeita, que muitas vezes nós fazemos, pela nossa invigilância, pela nossa incapacidade. Então ele diz assim que nós gastamos essas energias com as coisas que não são boas, que nós devemos procurar o melhor. E quando nós formos visitados por esses sentimentos, que nós guardemos cuidado, porque do jeito que nós olhamos para fora, é como somos dentro. Então que nós possamos modificar o nosso modo de ver, o nosso modo de sentir,
o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, para que aos poucos nós aprendamos que esses sentimentos não mais nos visitarão, deixarão de nos visitar e nós vamos nos tornando melhores a cada dia. Por isso que a cada dia, a cada minuto das nossas vidas é muito precioso para analisarmos os sentimentos, as palavras, os pensamentos e as nossas ações. E quando nós analisamos tudo isso, nós mudamos o rumo desses sentimentos, desses pensamentos e dessas palavras. Que Jesus esteja conosco. E esteja conosco, nos iluminando a cada dia, nos dando esse discernimento para vermos que cada um está no lugar que precisa, está no lugar que conquistou, tanto os outros como nós mesmos, que nós possamos conquistar o amor do Cristo, o amor da espiritualidade amiga, para nos guardarmos esse cuidado conosco. Jesus, nosso Divino Mestre, abençoa-nos mais uma vez, dá-nos a tua paz, o teu amor e a tua luz. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.